Nossa aula do curso Filosofia e Arte Contemporânea, uma aula dedicada ao artista alemão Anselm Kiefer. É talvez hoje uma das personalidades mais influentes no cenário artístico internacional. Essa arte que ele produz há 50 anos é uma arte que tem uma fundamentação na memória. E existe também ali uma busca que revela um sentimento e uma necessidade de transformação. Quer dizer, não se busca apenas saber quem se é, investigando o passado ou rememorando coisas, mas também entender e mudar a prática, as nossas práticas desse mundo por meio da transformação. É uma arte que, portanto, ela resvala, em domínios que são sempre delicados e muito difíceis de verbalizar. Um desses domínios é o domínio do mito. Ou seja, daquelas histórias que acabam povoando a mente de gerações e gerações de pessoas e que, embora não tenham nenhum fundamento objetivo, acabam conduzindo a uma certa concepção de mundo que certamente determina a formação da realidade. Quer dizer, nós encontramos dentro dessa região do nosso inconsciente e do nosso irracional, ao mesmo tempo, a herança que nos faz nos conduzirmos no mundo do jeito que nós somos, mas também os meios místicos de transformar isso que nós somos, de encontrar outras possibilidades para a nossa existência. Nós estamos então aqui falando de um artista em que essas dimensões mais filosóficas, elas estão muito imbricadas na história. E essa história, ela não é pessoal, ela é uma história coletiva. E ela diz respeito a questões identitárias que atravessam um povo, que é o povo alemão. E aqui está ele com uma célebre frase que diz: a minha biografia é a biografia da Alemanha. Essa história de vida que se confunde com a história de um país, ela é também um indicativo de uma arte que discute a questão da identidade. Não a identidade própria, mas a identidade nacional. Ele faz uma referência direta ao fato de ter nascido apenas 2 meses antes do término da Segunda Guerra Mundial. O Kiefer, ele pertence a uma geração que nasce e cresce durante a reconstrução da Alemanha. E é a geração que chega à universidade no início, nos anos 60, e que começa a questionar seus pais sobre o que eles faziam e onde eles estavam durante a guerra. Porque ali na sua adolescência e no início da sua trajetória universitária é que eles se dão conta de que a Alemanha havia participado do conflito mundial e que havia também se posicionado daquela maneira monstruosa. Esses inúmeros conflitos geracionais estão na base, inclusive, de muitos movimentos de revolta estudantil, quando se percebe que os personagens da política, ou seja, as pessoas que mandavam na Alemanha, eram exatamente as mesmas pessoas que mandavam na máquina do Estado no período anterior à guerra. O partido pode ter saído, a Alemanha pode ter sido reconstruída com base nos métodos das potências vencedoras, mas os personagens continuavam os mesmos. E
isso naturalmente fez com que essa geração a qual pertence o Kiefer, né, buscasse trabalhar, né, para evitar, né, que aquela situação que eles conheciam, né, por meio de relatos, né, e documentos voltasse. E é exatamente nessa linha ou nesse pensamento que nós devemos entender o que é a primeira produção do Kiefer. No final dos anos 60, o Kiefer faz algumas viagens pela Alemanha e por outros países da Europa, trajando um uniforme militar, né, que pertenceu ao pai dele, onde ele se faz fotografar olhando para o mar e fazendo para o mar a saudação nazista. Em uma série de trabalhos que ele desenvolveu nesse período, né, e que levam o nome de ocupações. Ele coloca o dedo na ferida. Aquilo que as pessoas insistiam em negar, que a população, né, aderiu ao nazismo, aderiu a ideia, né, da pureza racial, que a população alemã apoiou o Holocausto, né? Ele retoma, ele rememora, né, para provocar, quando ele faz essa série chamada de Ocupações, em 1969, em que ele aparece fazendo a saudação nazista em vários contextos. E às vezes, né, como a gente vê neste caso e no anterior, essas séries de fotografias são coladas sobre placas de chumbo. Né? O chumbo, inclusive, é um elemento, é um material recorrente na obra do Kiefer. Grande parte da renovação que ele faz na pintura da Alemanha dos anos 70 para frente está associada a esta materialidade, a inclusão, né, de materiais não pictóricos, né, nas suas obras. Os materiais, eles estão ali colocados por terem um sentido simbólico, mas eles indicam a possibilidade de virar outra coisa, né? E é também, né, a presença desses materiais que contribui, né, para emprestar à obra do Kiefer o seu caráter alquímico de transformar alguma coisa em algo precioso. Uma composição que é gerada a partir de imagens fotográficas das séries Ocupações e também de grandes monumentos que são apresentados, né, como monumentos que simbolizam os grandes heróis ou os grandes mitos da Alemanha. Sempre importante nós enfatizarmos que, né, trazer a mitologia alemã significa criticar, no sentido mais profundo dessa palavra, expor, esmiuçar e trazer à luz os mitos, né, que conduziram não à formação, né, de uma ideia de Alemanha, né, mas a própria destruição da Alemanha, não é? Porque foi justamente essa mitologia que, buscando tentar entender o que é aquele povo, né, que destruiu não somente aquele povo, como outros povos também. Muito importante nós enfatizarmos essa ideia, né, de que o mito é uma dimensão da irracionalidade, né, e que, portanto, né, ele representa inúmeros perigos. Esses trabalhos do Kiefer dos anos 70 e 80, eles estão muito conectados com essa ideia de falar sobre a germanidade, né, de se falar dos mitos, de se falar também dos intelectuais, dos artistas que contribuíram, né, para que esse mito se consolidasse. Aliás, tudo que diz respeito ao caráter nacional, o Kiefer toca, né? E ele toca para também incomodar, né? Porque o objetivo da coisa, né, é sempre resgatar, né, por meio de técnicas, de formas
e de temas, esses elementos, né, que conduziram a essa, vamos dizer, esse conceito perverso, né, ou este mito perverso do descobrir e afirmar quem se é, né, como se isso fosse um dado real e não uma construção cultural. Então, independente dessa questão mais mítica, né, os assuntos que envolvem o Holocausto, os assuntos que envolvem, né, a vida e a morte, os assuntos que envolvem os campos de concentração e extermínio, e também os assuntos que envolvem a ideia da transformação, né, eles são assuntos recorrentes no Kiefer. E isso em pinturas que são cada vez maiores e que envolvem um nível também de complexidade de execução gigantesco. O que nós temos aqui, né? Nós temos as ordens da noite, né? Uma composição que tem, né, 4,5 metros de base por 3,5 metros de altura, é muito grande, né? E que quando vista mais de longe, né, como a gente tem aqui, né, ela ganha muito mais potência e muito mais materialidade, né, porque é como se esses girassóis mortos, não é? Eles de fato estivessem ali e como se de fato nós víssemos eles, né, plantados nessa terra seca, né, e cáustica, que praticamente está engolindo, né, esse corpo. O mesmo tema, né, em que essa figura, né, tá ali nessa terra seca, né, entregue, né, a todas as possibilidades, né, do clima e da natureza. Ele aparece aqui nessa composição noturna, né, de 1997, uma composição quase quadrada, cuja imagem ela infelizmente não dá conta, né, de transmitir, né, o maravilhamento que nós temos quando de fato observamos essa imagem. Esses pontinhos, né, brancos que aí estão, uma noite super estrelada, né, esses pontinhos são feitos de diamantes e pó de diamante, né? E isso tudo tem um brilho, essas coisas cintilam de fato como se fosse uma noite estrelada. É uma pintura magnífica, magnífica, né? E isso tem 5 metros de altura por 5 de base e 8 centímetros de espessura. Então, quando a gente fala no Kiefer, a gente fala também em trabalhos que têm, né, uma grande materialidade e que trazem, é claro, um aspecto muito complexo, né, para a sua execução, né, porque essas coisas elas têm que ficar paradas ali, né, elas não podem cair, né, elas não podem despencar, essas coisas elas têm que ficar fixas e permanentes. São fascinantes essas imagens, né, porque elas também nos colocam a ideia, né, do quão pequenos nós somos. São milhares de galáxias, né, milhares de astros, né, e essa é uma ideia que ele explora também aqui nas estrelas cadentes. Esses elementos assim diagonais, como a gente tem aqui, são ripas de madeira, né, em que estão escritos números. Esses números são os nomes das estrelas. Elas têm identidade, né, e elas são referidas desta maneira, né? Eu acho que dá para ter uma ideia muito incrível, né, incrível mesmo, né, de como ele representa de um jeito tão material, tão concreto e tão terreno, né, aquilo que no fundo remete a algo que o olhar humano não consegue captar, muitas vezes nem com a ajuda dos telescópios mais potentes. Então a ideia do micro e do macro, né, daquilo que é infinitamente longe da gente, né, e daquilo que é muito próximo, né.
E esse é o grande processo de transmutação, né? De transformação de uma matéria na outra, né? E é o assunto, inclusive, que é tratado nessa composição de 84, intitulada Nigredo, né? Nigredo é um processo alquímico, né? É um estado de transformação da matéria. Também é uma composição enorme, como tudo que ele faz, onde ele também já começa a incorporar o elemento da palha, né? A palha é a coisa mais superficial do mundo, né? A palha deixa de existir, né? Como nada, né? E ela é extremamente frágil. E não é à toa que essa fragilidade ela é evocada, né? Quando ele começa a trazer assuntos como Nuremberg, né? Assuntos que dizem respeito, né, aos campos de extermínio e também ao julgamento de criminosos de guerra, né? Porque foi nessa cidade, né, que foram julgados muitos dos criminosos nazistas. Essa palha evocando, né, talvez a transitoriedade, né, da vida e o tratamento da vida de milhões de pessoas, né, como se não fosse nada, né? Pessoas que foram incineradas, né, e que deixaram de existir exatamente como a palha, né, ela deixa de existir diante da menor faísca. Vem dali, né, desses temas que envolvem o Holocausto, uma das proximidades que ele tem com o mundo da poesia. Essa pintura que se chama O Seu Cabelo de Dourado, Margarete, né, ela é uma pintura que evoca diretamente um poema de Paul Celan, né, que é um dos poetas favoritos do Kiefer. E esse poema ele foi composto, né, pelo Celan para referir à situação do Holocausto, né, e ele se chama Fuga da Morte. Ao mesmo tempo, né, que a coisa mais terrível e a memória mais terrível, né, e o uso do solo e da terra, né, tem a ideia do ciclo, né? Se a floresta é talvez a origem mítica desse povo, né, esse povo mesmo que destruiu a floresta, que usou esse mesmo terreno para destruir e calcinar pessoas, né? Mas nessa mesma terra, né, um dia, né, flores nascerão. Então essa imagem, né, da transformação, essas pinturas extraordinárias, cheias, né, de evocações da identidade, cheias de evocação da memória, mas que não demandam nenhum tipo, né, de conhecimento desses fatos, né, para serem apreciadas, né, justamente pela potência, né, dessas imagens, né, pela presença dessas matérias que é ao mesmo tempo inusitada e mágica. E isso também não significa que o Kiefer se restrinja apenas aos mitos locais, né? Ele visita muitos outros mitos, ele visita muitas outras histórias, né? E muitas outras histórias que estão presentes naquilo que é o corpo de cultura e de memória de vários povos. Bem, este era o meu recado. Eu espero que você tenha apreciado. É uma arte realmente muito complexa, muito poderosa, né? E profundamente filosófica. Então, muito obrigada.